Bom, vamos falar agora de leptospirose. A leptospirose também é uma doença bacteriana, né, que a gente sabe transmitida pela urina do rato. Do ponto de vista prático, é um pouco diferente o raciocínio, então, com relação à Salmonella typhi. Porque toda vez que você tem os eventos de verão com aumento das chuvas e momentos de alagamento dos bueiros e dos ralos, você aumenta o risco de você ter contato com a urina do rato, que é o local, o portador da Leptospira interrogans. Então aí está o agente, a Leptospira interrogans, com toda fuso espiralada. O rato é o seu principal reservatório no nosso meio. Então, lembrando, o período de chuvas, do ponto de vista de Aedes aegypti e de mosquito, toda vez que você tem um aumento das chuvas, principalmente na época do verão, você está com um aumento de risco de uma dessas síndromes febris, entre elas a dengue. A gente tem que lembrar, então, também da leptospirose. Mas a leptospirose, ela é muito mais relacionada não só a esses eventos casuais, no período das enchentes, mas nos trabalhadores que lidam com locais encharcados. Pessoas que trabalham em companhias que têm que entrar em locais de bueiro, pessoas que trabalham em arrozal, locais onde tem a possibilidade de ter contato com a urina do rato, direta ou indiretamente, porque essa urina do rato ela vai acabar por carrear e eliminar a leptospira e causar a leptospirose. A leptospirose é uma doença grave, que ela tem um efeito basicamente de vasculite. Ela tem um ataque aos nossos vasos, causando uma situação inflamatória dos vasos. Ela é como se fosse uma situação de vasculite disseminada. Então, uma situação clínica bastante grave quando ela se dissemina ou quando tem uma quantidade muito grande de inóculo da leptospira. Então, vamos lá continuar com o tratamento. Então, ninguém tem dúvida que quanto maior a população de ratos, maior a quantidade de urina de ratos, locais onde você pode acumular a urina de rato, maior o risco da contaminação e da infecção pela leptospira. Não esquecendo que nós temos aproximadamente em torno de 10 ratos para cada indivíduo. Só que esses ratos estão nos bueiros, estão nos ralos, estão escondidos. Então você não tem esse contato constante, só quando há uma situação específica de enchente em que você coloca o pé em algum local onde há uma concentração maior de ratos e de urina desses ratos. Ou então, nessas situações laborais que eu falei anteriormente, determinados trabalhadores que tomam contato com isso. Você quer encontrar rato, você ter locais onde eles possam se proliferar. Armazéns, locais onde a gente encontra cereais, onde eles têm alimento e locais para se esconder. Muito bem. Qual é o quadro clínico, senhores, da leptospirose? Na maior parte das vezes, você vai ter uma doença anictérica. Apesar de ser uma patologia que causa, de alguma forma, colestase, e diferente do que a gente falou anteriormente, da febre tifoide, onde você tem a lesão direta ao hepatócito, nesse caso você tem uma obstrução dos canalículos, levando à elevação de fosfatase alcalina, 5-linha-nucleotidase e gama-GT. Ou seja, você tem um padrão colestático do ponto de vista de doença. E, claro, também aumento de bilirrubinas. Bilirrubina direta, por obstrução dos canalículos. Bom, então vamos falar das fases da evolução clínica. Já falamos que em 90% dos quadros de leptospirose, nós temos um quadro anictérico. Então, daí a dificuldade de diagnóstico inicial. Apesar do doente apresentar febre, uma síndrome febril, o doente não apresenta outro sintoma naquele primeiro momento, com exceção da febre. E na maior parte das vezes, como eu já disse, 90% das vezes ele é anictérico. Bom, e o que é a fase inicial? A fase leptospirêmica é a fase que a bactéria está se disseminando, que o espiroqueta está se disseminando pelo corpo, que dura em torno de até 7 dias. Você tem uma síndrome febril clássica, com febre, taquicardia e mialgia importante. E é um quadro importante ainda a se falar, quase patognomônico da
da leptospirose são essas sufusões hemorrágicas e a dor na panturrilha. Ou seja, a leptospirose costuma causar uma dor na panturrilha insuportável. Diferente daquela situação viral, daquele flavivírus que a gente falou anteriormente, do vírus da dengue, que dá uma febre quebra-óssea, uma mialgia generalizada. A da febre, no quadro da febre associado, no quadro clínico associado à mialgia importante da leptospirose, essa mialgia tende a ser maior na panturrilha. Ou seja, o doente tem uma dor insuportável e não consegue praticamente andar por essa dor localizada nas panturrilhas. Tem a ver com essa situação desse modelo de vasculite causado pela leptospira. Bom, após os 7 dias, nós podemos ter um quadro que a gente chama de meningite asséptica e de uveíte, porque nós estamos diante de uma fase imune. E é até questão de prova qual é o outro sistema acometido, mais comumente acometido pela leptospirose. Né? E aí a resposta é clara, o sistema nervoso central, porque você tem uma meningite asséptica causada por essa reação toda inflamatória pela leptospira. Né? E você pode ter uveíte e até causar, de uma certa forma, uma situação grave de alteração visual. Bom, continuando na fase imune, a gente tem o evento ictorohemorrágico em 10% dos casos. E aí uma situação parecida do ponto de vista de resposta, à doença. No 4º dia, você pode ter a piora do quadro evoluindo com a doença de Weil. A doença de Weil, na realidade, são sinais e sintomas e acometimentos conjuntos que são basicamente a icterícia rubínica, a disfunção renal por nefrite intersticial aguda e o acometimento hemorrágico hepático, causando hemoptise. Esse doente, então, pode ter um risco enorme de sangramento pulmonar. Eu falo hepático porque há um acometimento hepático, alterando, então, a coagulação e facilitando a hemoptise. Você imagina, inclusive, que o doente está fazendo uma grande ruptura de um vaso brônquico, porque esse doente tem hemoptise maciça. Então, a doença de Weil, basicamente, é essa situação clínica onde você tem a icterícia, a disfunção renal e hepática e hemoptise. Bom, e aí, então, está a icterícia rubínica, não esquecendo que em 90% dos casos a doença é anictérica. Ela é rubínica por quê? Porque você tem a icterícia com a parte amarela e essa reação inflamatória, essa reação do tipo vasculite, que leva essa coloração avermelhada, dando essa cor meio que laranja. Então você tem uma icterícia alaranjada, uma icterícia rubínica. Bom, o diagnóstico laboratorial, do ponto de vista inespecífico, é exatamente de como qualquer outra doença infecciosa bacteriana. Leucocitose com desvio para a esquerda, você pode ter trombocitopenia pela gravidade da infecção, o VHS estará elevado e o aumento da bilirrubina direta por colestase, como eu falei anteriormente. Do ponto de vista prático, aquele quadro de nefrite intersticial aguda acaba por levar a uma insuficiência renal aguda com potássio normal ou baixo. Por quê? Porque ela causa uma alteração no túbulo proximal. Não é uma doença que ataque o glomérulo, ou seja, não é uma doença que leve uma má perfusão do glomérulo. Então, se houvesse uma má perfusão no glomérulo, você teria, aí no caso, uma insuficiência renal do tipo com potássio elevado. Nós estamos falando de uma situação que acaba por atuar no túbulo proximal. E aí o que acontece? Você tem um grande extravasamento de sódio, e aí nos túbulos distais, com o mecanismo de aldosterona, você acaba por absorver sódio e eliminar potássio, levando a uma situação de insuficiência renal aguda com potássio normal. Diferente daquelas situações, por exemplo, que o doente está hipovolêmico, você tem uma baixa perfusão e acaba por reter potássio. Então, o diagnóstico diferencial de uma insuficiência renal aguda com potássio normal, a gente inclui a leptospirose, normal ou baixo, os aminoglicosídeos e a anfotericina B. Lembrando que isso pode ser questão aí de prova.
E a gente tem a CPK elevada por conta dessa lesão de toda a musculatura e principalmente com relação à musculatura, uma grande musculatura que nós temos, que é a musculatura da panturrilha, fazendo então uma elevação da creatinofosfoquinase. Do ponto de vista específico do diagnóstico da leptospirose, nós temos a microaglutinação em valores titulados maiores do que 1/800 após a segunda semana. O que é a microaglutinação? É a aglutinação entre o antígeno e o anticorpo, e aí a gente tem títulos maiores de 1/800 após a segunda semana. É uma forma de a gente fazer o diagnóstico da doença. Através de ELISA, dosagem direta de IgM, ou então da cultura no sangue, na urina e no líquor, já que nós temos aquela reação de meningite, que ela pode ser inclusive asséptica, e levando então uma cultura positiva nesses humores em torno de 50%. Essa é a base então do diagnóstico da leptospirose. Bom, como é que a gente faz o tratamento da leptospirose? Qual é a forma de tratar a leptospirose? Basicamente, a leptospira responde muito bem à penicilina G cristalina, e essa é a base do tratamento, especialmente nos primeiros 5 dias da infecção. E claro que quanto mais precoce o tratamento, menos risco você vai ter de situações mais graves da patologia. Então, a penicilina G cristalina é a antibiótico terapia de escolha para essa espiroqueta e para o tratamento da leptospirose. E aí, claro, lembrando, de preferência, nos momentos iniciais, você fazer esse diagnóstico, havendo a suspeita. Do ponto de vista de diálise, já que a gente tem uma insuficiência renal por nefrite intersticial aguda, uma insuficiência renal aguda, às vezes é necessário o uso da terapêutica dialítica, e muitas vezes a diálise peritoneal ela se sobrepõe por causa do risco de sangramento, já que nós temos aqueles eventos de sufusão hemorrágica, de alterações relacionadas a esse modelo de vasculite. Então, muitas vezes é usada a diálise peritoneal, evitando-se assim o risco de sangramento. E do ponto de vista de profilaxia e dos casos leves, nós podemos fazer uso da doxiciclina, ou seja, uma vez feita a suspeita da possibilidade de contato daquele evento de chuva com o doente fazendo contato direto em um local onde há a informação de que houveram outros casos, ou melhor, houve outros casos de leptospirose, ou locais onde a gente sabe que tem um bueiro infestado por ratos, pode ser feito o uso de doxiciclina para a profilaxia da doença, uma doença tão grave e que deve ser tratada com energia. E sempre se preocupar a gente deve sempre se preocupar com a evolução para uma gravidade maior, levando a insuficiência renal, muitas vezes, casos extremamente graves do ponto de vista da função do rim. Bom, basicamente é isso do ponto de vista de leptospirose.